No TN Economia de hoje, vamos falar sobre o ritmo da economia do Rio Grande do Norte. Eu entrevisto o Aldemir Freire, o chefe do IBGE no estado. Aldemir, que balanço é possível fazer do primeiro semestre aqui no estado? Nós temos dados recentes, por exemplo, de emprego, que mostram que não foi um semestre muito aquecido, não é? Como é que você avalia? Na verdade, é ruim a gente falar assim, análise de conjuntura de um estado desse, porque a gente não tem um indicador síntese. Se a gente olha para o Brasil, a gente tem o PIB, como é que está crescendo? No Rio Grande do Norte, a gente não tem um indicador síntese que sintetize todos os segmentos. De modo que o que você tem são indicadores de vários segmentos que lhe dão uma percepção do que está acontecendo na economia. Então, você tem alguns setores da economia com desempenho mais fraco e outros setores da economia com desempenho melhor. A gente poderia listar como setores com desempenho fraco. A geração de emprego está lenta na maioria dos setores, mas, sobretudo, ainda na indústria, o comércio está gerando pouco. Nós temos setores devagar nas exportações, ainda estamos sofrendo a queda das exportações, sobretudo do setor sucroalcooleiro e de castanha afetados pela seca. Nós temos o fluxo de passageiro também em queda. Então, esses seriam alguns setores que estão ainda com desempenho ruim. Mas nós temos as vendas do comércio, apesar do comércio não estar num ritmo de emprego, o comércio está com um ritmo de vendas bom, que talvez diminua um pouco, mas está com um nível de renda bom. A produção de cimento segue, a produção de castanha esse ano provavelmente vai ser melhor. Então, quando você olha assim, eu diria que a economia do Estado está num momento não muito acelerado, não está parada, mas está num ritmo de crescimento razoavelmente lento. Qual é a razão dessa lentidão, Aldemir? Olha, existe uma série de razões. Eu acho o emprego tem algumas coisas particulares, a questão da Petrobras na produção de petróleo na região do Mossoró, que não está em queda, mas não está mais em queda a produção de petróleo, de gás está, mas está com um nível de recuperação muito baixo, a redução de alguns investimentos naquela área. A própria economia brasileira, que ainda está num ritmo, né, um pouco mais lento. Nós tivemos a seca com alguns efeitos, né, na produção, no setor de leite, no setor de carne, né, no setor de queijo, a produção agropecuária, né, da castanha, de feijão, arroz, de mandioca, que sofreu um grande impacto. Nós tivemos uma crise de preços recente, sobretudo de alimentos, que está se arrefecendo, mas teve um impacto na renda do consumidor. Houve uma diminuição no ritmo do crédito, embora o crédito ainda esteja crescendo em um ritmo alto. A inadimplência cresceu ano passado, agora está voltando a um patamar. Então, nós tivemos uma desaceleração da economia brasileira ao longo de 2012, que a economia do Rio Grande do Norte acompanhou, e agora nós estamos, junto com a economia brasileira, nesse processo de recuperação. Então, é uma recuperação que ainda não está clara, né, e plenamente visível em todos os setores. Mas há uma nítida impressão que o segundo semestre será melhor do que o primeiro, e provavelmente o primeiro semestre do próximo ano será melhor do que o momento atual. Então, eu acho que a gente está num momento de recuperação. Agora, há um clima também de uma sensação, ao menos, de estagnação em relação a investimentos privados. Não se vê aqui no Rio Grande do Norte anúncios de novos investimentos. Isso também é uma coisa que trava a economia. Faz sentido essa sensação de estagnação nesse âmbito? Faz sentido. Se nós observarmos quais são os grandes investimentos ainda em curso no Rio Grande do Norte, são aqueles ligados ao setor eólico. Então, a gente ainda tem alguns parques eólicos para ser construídos, vai ter um novo leilão agora em agosto, provavelmente então você vai ter uma nova rodada de parques eólicos, algumas grandes linhas de transmissão de energia, algumas subestações, então você tem uns investimentos nessa área. O setor de construção civil está com duas obras grandes, que é o Arana das Dunas e o aeroporto de São Gonçalo. O Minha Casa Minha Vida está, mas aí depois, além disso, Minha Casa Minha Vida também é um impacto grande econômico, mas além disso você já não tem mais qual é a grande obra infraestruturante, qual é a grande indústria que está se instalando aqui, você não consegue localizar. A meu ver, nós precisamos hoje
de uma retomada de um leque de investimentos do setor público para que você retome esse investimento. Uma boa seria investimento do setor público, por exemplo, em questão de mobilidade urbana e de transporte e em saneamento básico. Eu acho que seria uma grande oportunidade se a gente expandisse os investimentos nessa área. Continuando com os investimentos daí do Minha Casa Minha Vida, a gente poderia ter uma retomada desses investimentos, dos investimentos privados. Mas, de fato, você vê um pouco de pasmaceira aqui no Estado, nesses investimentos. Incentivos fiscais seriam necessários nesse momento? Nós temos alguns setores cobrando isso e o governo na outra ponta dizendo que é impossível nesse momento porque o momento é de dificuldades. Mas é fundamental ou dá para estimular o setor privado de outro jeito? Incentivos fiscais é uma questão delicada. Eu acho que no máximo que se poderia fazer seria equalizar, eu não sei se é diferente, mas seria equalizar os nossos incentivos, no mínimo, com os estados vizinhos. Mas há, de fato, um problema de restrição financeira para esse incentivo fiscal. O incentivo fiscal, você vai dizer que o governo vai dizer que vai abrir mão de recursos financeiros entrando no seu cofre, numa esperança de que talvez no futuro isso gere mais emprego e tal. Mas, dado a situação financeira que o Estado alega ter, acho difícil uma expansão de incentivos fiscais, pelo menos no âmbito do Estado ou do município, que retome isso. Não vejo como isso vai ser retomado a partir daí, porque não vejo o Estado com disponibilidade para isso. Recuperação, crescimento mais rápido no âmbito do país, os analistas dizem que não vai haver, né? As projeções são cada vez piores. Para o Rio Grande do Norte é possível dizer se em 2013 ou em 2014, pelo menos, virão tempos melhores? Não, eu acho que, por exemplo, o Brasil cresce hoje, o Brasil crescerá em 2013 a uma taxa aí de 2 e alguma coisa, 2 e 2,5% mais ou menos. E eu acho que em 2014 há uma chance de deslancha os investimentos que estão previstos nas concessões que vão sair. Em 2014 você pode ter um cenário melhor de investimento. Então, eu não vejo esse cenário se deteriorando no Brasil ao longo do tempo. No cenário brasileiro, eu vejo que o fundo do poço já passou. Então, nós podemos não estar num ritmo de recuperação acelerada, mas não acho que a gente decline para uma nova crise, não vejo isso. Então eu vejo que há uma possibilidade da gente acompanhar essa retomada nacional, talvez num ritmo inferior. É por isso que eu acho que é fundamental você ter uma leva de investimentos públicos no Estado, para que você consiga dinamizar a economia e esses investimentos públicos acabem vazando e possibilitando também novos investimentos privados. Ok, obrigada pela entrevista. Vocês continuam acompanhando notícias sobre a economia do Rio Grande do Norte na Tribuna Impressa e também no portal TN Online.